Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai conversar sobre a atividade 12 do caderno Trilhas de Aprendizagens. O título é Variando a Temperatura até Valores Negativos. Lembram que a gente já conversou sobre números negativos em algumas aulas? Sobre a reta numérica? Então, essa atividade é dentro desse assunto. No início, traz um texto sobre temperaturas negativas, né? Fala de algumas cidades que em determinado dia tiveram temperaturas abaixo de zero, temperaturas negativas. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ler esse texto com bastante atenção e ir marcando todas as temperaturas que aparecem. Pega o lápis e vai sublinhando ou circulando todas as temperaturas que aparecerem. Depois disso, eu aconselho, vocês não pedem para fazer isso no caderno Trilhas de Aprendizagem, mas eu acho que fazendo assim fica mais fácil de responder as perguntas que vêm depois. Marcar essas temperaturas em uma reta numérica. Pode ser na horizontal, como essa que eu coloquei aí, ou na vertical. Eu já ensinei vocês como fazer, mas para quem não lembra ou não assistiu aquela aula, pega uma régua, risca bem retinho, faz um risquinho para cada número, a cada centímetro um risquinho. Depois deixa a régua de lado. Se for na vertical, é só fazer o risco na vertical e os risquinhos. Deixa a régua de lado. Em cada risquinho coloca um número. Geralmente, a gente começa pelo zero, que fica no meio. Ó, aqui o zero tá de preto. Por que ele está de preto? Por que ele fica no meio? Ele é um número neutro, ele é nulo, ele não é nem positivo nem negativo, ok? Para a direita do zero, a gente coloca os números positivos, que aqui estão de azul. Se você fizer a reta na vertical, os positivos ficam para cima do zero. O primeiro acima do zero é o 1, daí vai subindo, 2, 3, 4, 5. O máximo que você conseguir colocar de números, melhor. Os números são infinitos, nunca vai dar para colocar todos. Então, o máximo que vocês conseguirem colocar, mais fácil vai ser para responder as atividades depois, tá bom? E os negativos? Bem, se a reta for na horizontal, os negativos ficam para a esquerda, que nem nesse exemplo que eu coloquei para vocês, eles estão de vermelho. Se a reta for na vertical, os negativos ficam abaixo do zero. O primeiro que vem abaixo do zero é o menos 1. Aí, menos 2, menos 3, menos 4 e assim vai indo infinitamente também. Vocês coloquem o quanto vocês conseguirem colocar. Depois de feita a reta, vocês vão voltar lá para o texto que vocês leram e marcar as temperaturas negativas. E aquelas temperaturas que vocês marcaram, no texto, agora vocês vão marcar na reta. Eu selecionei algumas para marcar aqui como exemplo. Menos 6,6. Ele fica entre o menos 6 e o menos 7. Tá ali o risquinho. Ó, menos 6,6. Outra temperatura que eu selecionei para a gente marcar, menos 7,4. Vai estar entre o menos 7 e o menos 8. Menos 7,4. E assim vocês vão marcando todas as outras. Tem uma que eu selecionei também, que é o 17 negativo, menos 17. Nessa reta que eu tenho aqui, eu não vou conseguir marcar, porque ele fica mais para a esquerda ainda, que eu só consegui colocar até o menos 9. Então, por isso que eu disse, quanto maior, melhor. Mais espaço para colocar, mas o 17 negativo vai estar mais para a esquerda ainda que o menos 9, vai ser menor que o menos 9. Quanto mais para a esquerda, menor o número é. Se a reta for na vertical, quanto mais para baixo, menor o número é. Tenham sempre isso em mente. As perguntas, então. A primeira delas, de acordo com o texto, né? Qual foi a menor temperatura indicada na reportagem? Em que cidade ela aconteceu? Então, se vocês já marcaram lá os números na reta, é só olhar o que tiver mais para a esquerda é o menor, ou o que tiver mais para baixo é o menor. Em que cidade foi isso? Respondam lá.
Letra B. Em algum lugar a temperatura nem estava positiva nem negativa? Aonde? O que isso significa? Qual é o número que não é nem positivo nem negativo? Acabei de comentar com vocês. É o zero, né? Teve algum lugar que estava 0 graus? Verifiquem lá no texto. Na letra C, houve temperaturas abaixo de zero? Em que locais? O que isso representa? Sim, né? A gente viu que teve temperaturas abaixo de zero. Vejam quais foram, em que locais foram, escrevam com as palavras de vocês o que isso representa. Na letra D, de modo geral, em sua cidade, as temperaturas costumam ser baixas ou altas? Isso quer dizer que aí, ou aqui, né, onde a gente mora, na maior parte do tempo, faz frio ou calor? Não tem a ver com o texto, tem a ver com a percepção de vocês, né? É uma resposta pessoal aqui. Na letra E, há um trecho do texto que diz: já em Urupema, também na Serra, fez menos 6,6 graus Celsius. Mas por causa dos ventos de até 43 km por hora, a sensação térmica chegou aos 17 graus Celsius negativos. Imagine que em Urupema a temperatura triplicasse. Quantos graus alcançaria? E a sensação térmica? Como estaria o clima nessa cidade? Triplicar um valor é multiplicar esse valor por 3. Por exemplo, se eu tenho o número 5 e eu quero triplicar, vou fazer 5 vezes 3, que dá 15. Olhem que interessante, um número positivo, que nem o 5, se eu triplico, ele aumenta 3 vezes, ele fica 3 vezes maior. Agora, se fosse 5 negativo e eu multiplicasse por 3, a resposta é 15 negativo. Ele fica 3 vezes menor. Ele já era um número, né, menos 5. Se for pensar em temperatura, uma temperatura baixa. Se eu triplicar, ela vai ficar 3 vezes menor, 3 vezes mais frio. Então, façam o cálculo com os valores que estão aqui no problema, multiplicando por 3 e depois respondam as perguntas. Na letra F, qual a diferença prevista entre as temperaturas no Piauí e no Rio Grande do Sul num determinado dia, segundo as informações a seguir? Aqui está dizendo que neste dia a máxima prevista no Piauí é de 37 graus Celsius e a mínima prevista no Rio Grande do Sul de 3 negativo. Para responder essa pergunta, a gente vai marcar esses valores numa reta também, porque fica mais fácil de visualizar e responder. Aqui está a reta. Vou marcar o 0, é sempre interessante pôr o 0. O 37 é positivo, então à direita do 0. E o 3 é negativo, então ele fica à esquerda do 0. Observem que o 3 negativo está pertinho do 0, ele fica 3 unidades para a esquerda do 0. Já o 37 ele está longe, porque são 37 unidades até chegar nele. E agora, do 3 negativo até o 37, quantos graus tem aqui? Vamos pensar da seguinte forma. Do 0 até o 37, são 37 graus, certo? Do 0 até o menos 3, tem 3 graus. Aqui temos 3 e aqui nós temos 37. E juntando isso tudo agora, do 3 negativo até o 37 positivo, juntando isso tudo, quantos graus dá? Qual a diferença que vai dar? Ok? Só finalizem aí para escrever a resposta. A letra G, a gente vai deixar ela por enquanto, vocês não precisam resolver. Nas próximas aulas, eu vou fazer aulas explicando os cálculos com números negativos. Observando aqui a tabela, a gente tem números positivos, números negativos e conta de mais, de vezes, o pontinho ali, e de dividir.
Eu vou explicar, então, como a gente vai fazer esses cálculos com números negativos, tá? Nas próximas aulas, e aí depois a gente volta para a letra G e preenche a tabela. E a letra H e última é parecido com essa que eu acabei de explicar, a letra F, né? Pergunta a diferença de temperatura. La Paz, cidade boliviana de clima frio, onde em média a temperatura chega a 8 graus Celsius, está localizada em um profundo vale, na Cordilheira dos Andes, cercada por montes e montanhas. Em dias mais amenos, a temperatura máxima chega a 14 graus Celsius e a mínima de 2 negativo. Represente a variação de temperatura nessa cidade na reta a seguir. Então, a reta já está desenhada. Assim como nós fizemos no exercício anterior, vocês vão representar o 14, o 2 negativo. É interessante pôr o 0 também e ver quantos graus que a temperatura variou. Certo? Gente, por hoje é isso. Mandem as respostas. Pode ser por fotos, mas nesse caso, cuidem para tirar uma foto nítida. Se não der certo mandar foto, podem escrever nos comentários as respostas, tá? Mas é importante mandar a resposta. Quando eu peço para arrumar, façam a correção, que nem na sala de aula. Vocês mostram o caderno, eu digo que precisa arrumar, vocês arrumam, mostram de novo. Se dediquem, tá, gente? Não tenham preguiça, é bem importante isso tudo que a gente está estudando. É importante para vocês que vocês aprendam nesse ano. Então, façam um esforço, vamos conversando. Eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Bons estudos.